Prontinho, tá gravando, pode começar. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente e acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca. Esquece. A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você esquece-me, Gentil. E não haverá outro meio? Dona Glória está morta, para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro, por Deus? Por Deus, por tudo, juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas, se o Papa não tiver ainda soltado a você, mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo que lhe implicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e achando-me disfarçado. Depois declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu. Logo, ia ver se não haveria outra coisa, e eu que vi também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos de costumes fugídios quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia. Eu vi-lhe dizer com volubilidade: Não, Bentinho, não é preciso isso. É melhor, não digo, melhor, porque Santo Padre vale sempre mais que tu. Mas há coisa que produz o mesmo efeito. E é, tua mãe fez a promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar a sua custa. Está dado um padre ao altar, sem que você. Entendo, isso mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto o protonotário. Ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou eu mesmo consulto, se quer, e se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu refleti. Sim, parece que é isso. Realmente a promessa cumpre. Não se perder no padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gostaria o mesmo comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas. 1.070, além dos escravos. Não há outra coisa que eu. E saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim, e saio. Nem dou a teologia. O próprio latim não é preciso. Para que no comércio? In hoc signo vince, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo! Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com seus olhos perdidos, provavelmente. Os deles estavam assim. Quando tornei de longe, agradeci de novo o plano lembrado. Não podia haver o melhor. Escobar ouviu-me, contentíssimo. Ainda uma vez, disse-lhe gravemente: a religião e a liberdade fazem boa companhia. Continuo Pode continuar, até a hora que você quiser. a saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo, depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha então pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena, e chego quase ao fim do papel, com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la. As grandes pernadas, capítulo sobre capítulo. Pouca emenda, pouca reflexão. Tudo em resumo. Já esta página vale por meses.
outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos, e sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu, não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que filho do seminário e de minha mãe, sentia já debaixo do recolhimento casto uns assuntos da petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças, que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo e diziam, algumas queriam mirar demais perto da minha beleza. E a vaidade é um princípio de corrupção. 5 anos, venceu a razão. Fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21, aos 22, era bacharel em direito. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer. Ainda assim, os cabelos brancos vinham de má vontade. Aos poucos, espalhadamente, a touca, os vestidos, os sapatos, rasos e surdos, eram os mesmos, de outrora. Já não andaria tanto de um lado para outro. O Cosme padecia de coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também não tanto que me fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação. Descer comigo a serra, lépido e todo, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera, o pai aposentara, no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era a opinião de prima Justina, que ele afagara, a ideia de convidar minha mãe às segundas núpcias. Mas, se tal ideia houve, cumpre a não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentames comerciais. E, de fato, a pedido meu. Minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros, que ele restituiu logo que pôde. Não tem este remorso. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. A separação não nos destruiu. Ele foi ao terceiro, na troca das cartas, entre mim e Capitu. Desde que havia animou muito ao nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancha estreitaram, as que já trazia com o Capitu. E pelo servir a ambos, nós como amigos. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo. Preferia José Dias, mas José Dias repugnava por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar, posto que, deixado, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe e avó das outras. Nem depois de casado suspendeu ele o obséquio. Ele casou, adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, amiga de Capitu, quase irmã dela, tanto que alguma vez, escrevendo-me, chama esta sua cunhadinha. Assim se formam as afeições, e os parentescos, as aventuras e os livros. Continua? Eu continuo daqui. Vamos lá. Tá. O filho é a cara do pai. Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade. Ainda ouço a voz de José Dias lembrando o Evangelho de São João e dizendo ao ver-nos abraçados: Mulher, eis aí o teu filho. Filho,
Eis aí a tua mãe, minha mãe entre lágrimas. Mano Cosme, é a cara do pai, não é? Sim, tem alguma coisa, os olhos, a disposição do rosto. É o pai, um pouco mais moderno, concluiu por chalaça. E diga-me agora, Mana Glória, não foi melhor que ele não teimasse em ser padre? Veja se este Peralta daria um padre capaz. Como vai o meu substituto? Vai indo. Ordena-se para o ano, respondeu o tio Cosme. Hás de ver a ordenação. Eu também, se o meu senhor coração consentir. É bom que te sintas na alma do outro, como se recebesses em ti mesmo a sagração. Justamente, exclamou minha mãe. Mas veja bem, mano Cosme, veja se não é a figura do meu defunto. Olha, Bentinho, olha bem para mim. Sempre achei que te parecias com ele. Agora é muito mais. O bigode é que desfaz um pouco. Sim, Mana Glória, o bigode realmente, mas é muito parecido. E minha mãe beijava-me com uma ternura que não sei escrever. Tio Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor. José Dias também. E todos em casa. A prima, os escravos, as visitas, Pádua, a filha e ela mesma repetiam-me o título. Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Via o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: Tu serás feliz, Bentinho, tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também espantado. Ouviu o quê? Ouviu uma voz que dizia que eu serei feliz? É boa, você mesmo é que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente, as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás reis, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz, como merece, assim como mereceu esse diploma que ali está, que não é favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos lentes, em particular, os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah, você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí para um canto. É caju chupado, não vale nada. Agora são os novos, os escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto e trabalhador, e marido de truz. Mas, enfim, velho também sabe amar. Mas que é? O que há de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha que acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu, porque ela é um anjo, é um angíssimo. Perdoe a cincada, Bentinho. Foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário outrora. Confundi os modos de criança com expressões de caráter, e não vi que essa menina travessa, e já de olhos pensativos, era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Por que é que não me contou também o que os outros sabem? E cá em casa está mais que adivinhado e aprovado? Mamãe aprova deveras? Pois então, temos falado sobre isto e ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos. Pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora
para si, boa, discreta, prendada, amiga da gente, e uma dona de casa que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber o ordenado e entregá-lo à filha. A filha é que distribui o dinheiro para as contas, para o rol das despesas, cuida de tudo. Mantimento, roupa, luz. Você já viu o ano passado. E quanto à formosura, você sabe melhor que ninguém. Mas, deveras, mamãe consultou o senhor sobre o nosso casamento? Positivamente, não. Fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa. Eu aqui, na resposta, falei em Nora. Dona Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe, sempre que me escrevia, falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito, e por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora case mais depressa. Prima Justina? Não sabe? São contos, naturalmente. Mas, enfim, o doutor João da Costa enviou há poucos meses. E dizem, não sei, o protonotário é que me contou, dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez entre si, casando-se. Há de ver que não há nada, mas não é fora de propósito, conquanto ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos. Só se ela é um cemitério, comentou rindo. E logo sério, digo isto por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvia só a voz da minha fada interior, que me repetia, mas já então sem palavras. Tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa, com termos diversos, e assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia, salva a redação própria de mãe. Tu serás feliz, meu filho. No céu. Nos... Ah, pode Ah, continuar. Não, pode ir. no céu. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue em si morto, de esperar, e vá espairecer a outra parte. Casemo-nos foi em 1865, uma tarde de março, por sinal chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas. Não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza, e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos a entrar e depois tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da nossa primeira epístola. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, herdeiras convosco da graça da vida. Em seguida fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente que desmentiram a hipótese do tenor italiano, se a execução fosse na terra, mas era no céu. A música ia com o texto, como se houvessem nascido juntos, à maneira de uma ópera de Wagner. Depois visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa, que não farei descrição alguma. Nem a língua humana possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser tudo, fosse um sonho, nada mais natural a um ex-seminarista, que ouvir por toda parte latim e escritura. É verdade que Capitu não sabia escritura nem latim. Decorou algumas palavras como estas, por exemplo.
Sentei-me à sombra daquele tanto havia desejado. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e o único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. De casado. Imagine um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro. Mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, nós tornávamos ao passado e divertia-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades. Mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados. Os anos de adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e ríamos de José Dias, que conspirou a nossa desunião e acabou festejando ao nosso consórcio. Uma ou outra vez falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Não obstante, achei que a Capituba estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, ao ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe, já estava aborrecida de mim. Eu? Parece. Você há de ser sempre criança, disse ela, fechando minha cara entre as mãos e chegando muito os olhos aos meus. Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho. Digo isto porque é realmente assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos em imaginar alguma doença. E confesso pela minha parte que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, a descer com o tempo encoberto, redarguiu rindo. Peguei-lhe o riso e na palavra, mas a impaciência continuou. E descemos com o sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua. Tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me vi embaixo pisando nas ruas com aquela parada, olhando, falando, sentia a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua muitos voltavam a cabeças curiosos. Outros paravam, alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, este é o doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, Dona Capitolina. Depois de muita longa paixão, crianças moram na glória, as famílias residem em Mata-Cavalos e ambos dois é uma mocetona. Continua? Vou pegar aqui. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas. Mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia, comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhado contíguos. Imagina o resto, as aves emplumando as asas e subindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu. Ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alma. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da Glória com os almoços de mata-cavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem.
Perdera meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no fórum. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam, depois de casadas, a amizade da escola. Escobar e eu a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fôssemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazer conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente. E só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes. Tinham uma filhinha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro. Não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: Homem, deixe lá. Deus os dará quando quiser. E se não der nenhum, é que os quer para si. E melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho, é o complemento natural da vida. Virá se for necessário. Não vinha. Capitu pedia-o em suas orações. Eu mais de uma vez dava por mim a rezar e a pedir. Já não era como em criança, agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Os braços. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se, e nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras. E um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma. Mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, e estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes eu contava a Capitu a história da cidade. Outras dava-lhe notícias de astronomia, notícias de amador que ela escutava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada, e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na Glória, era uma das nossas recreações. Também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz. Um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu o alvitre. De dançar gostava e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. Os braços é que os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore de onde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias.
Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios. Concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente. Não é? Mas não diga o motivo, onde chamarmos seminaristas. Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a aprovação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa e não foi ao baile. A outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha, ou não sei que nem cobria nem descobria inteiramente como o sendal de Camões. 10 libras esterlinas. Já disse que era poupada, o fica dito agora, e não só de dinheiro, mas também depois de usado, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Os sapatos, por exemplo, os sapatinhos rasos de fitas pretas que se cruzavam no peito do pé, esse princípio da perna, os últimos que usou antes de calçar botinas. Trouxe-os para casa e tirava-os de longe e de longe da gaveta da cômoda, com outras velharias, dizendo-me que eram pedaços de criança. Minha mãe, que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir e falar assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso, e basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia à Praia da Glória. Sabe que alguma vez quis cochilar um pouco. Uma noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração que me deu ciúme. Você não me ouve, Capitu. Eu ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Você falava de Sírio. Qual Sírio, Capitu? Há 20 minutos que eu falei de Sírio. Falava de mar, e emendou ela apressada. Realmente era de mar, mas, é claro, que só apanhar o som da palavra, não o sentido. Fiquei sério, e o ímpeto que me deu foi deixar a sala. Captou percebê-lo, fez-se mais a mimosa das criaturas. Pegou minha mão. Confessou-me que estivera contando isso, somado uns dinheiros, para descobrir certa parcela que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio supus que era um recurso para desenfadar-me, mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também. Já então com papel e lápis sobre o joelho, e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no fim. Capitu fitou-me rindo e replicou que a culpa de romper o segredo era minha. Ergueu-se, foi a quarto e voltou com 10 libras esterlinas na mão. Eram as somas de dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas. Tudo isso? Não é muito 10 libras só. É o que a avarenta de sua mulher pôde me arranjar em alguns meses, concluiu, fazendo finir o ouro na mão. Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá pouco antes de você chegar. Eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo. Mas Capitu deteve. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. São suas, respondi. São nossas, emendou. Pois você guarde-as. No fim seguinte, fui ter o Escobar ao armazém e ri-me do segredo de ambos. Escobar sorriu e disse que estava para ir ao escritório e contar-me tudo. A cunhadinha contava dar esse nome a Capitu. Tinha-lhe falado naquilo por ocasião de nossa última visita a Andaraí, e disse-lhe a razão do segredo. Quando contei isto a Sanchinha, concluiu ele, ficou espantado. Como é que Capitu pôde economizar, agora que tudo está tão caro? Agora que tudo está tão caro? Não sei, filha. Sei que arranjou 10 livros. Vê se ela aprende também. Não creio. Sanchinha não é gastadeiro, mas também não é culpado.
O que lhe dou chega, mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão, Capitu é um anjo. Escobar concordou de cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. Assim pensarias tu também. Tão certo é que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade, orgulho ou consolação. Deixa eu ler mais esse pedacinho aqui e aí a gente termina. Ciúmes do mar. Se não fosse astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu. Mas não é por isso que torno a ela. É para que não cuide que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas, metade culpadas, um terço, um quinto, um décimo de culpadas, pois que em matéria de culpa a graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, simples palavra, aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos Sírio dentro de Marte. E tu sabes, leitor, a diferença que há de um ao outro na distância e no tamanho. Mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar. Deus sabe quando. Provavelmente 10 minutos depois. 10 minutos depois, estaria eu outra vez na sala, ao piano ou à janela, continuando a lição interrompida. Marte está à distância de tão pouco tempo? Sim, tão pouco tempo, 10 minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Com pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível. Ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras e Deus mais Deus. E não foram propriamente as 10 libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou para o fim de descobrir-me um dia o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas e as nossas conversações mais íntimas. Uhum. Prontinho, agora são Eita, quatro. que emoção. Não é? Verdade. Minha primeira leitura. É, pois é, olha que legal. Gente, olha quanto tempo levou, né, menina? Precisa acontecer isso para poder fazer a primeira leitura, gente. Não é? Você sabe que eu pensei nisso, falei, ó, eu já sei por que que ninguém veio hoje. Para me estreia! Não é? Não Viva, acredito. viva a estreia da Mônica na leitura. E foi bem legal, nossa. Fui Ai, que descontraído. bom! Eu confesso que bateu um nervosismo pequenininho, mas É, deu para levar sim, adiante. sim, foi ótimo, foi ótimo. Ai, que bom, obrigada. Ah, eu que agradeço. E pegamos umas partes quentes do texto, né? Tá esquentando o Menino, não negócio. me diga. Foi. Peguei logo a parte, ó, pum, explosiva. Ai, meu Deus. É, ixi, então tá bom. Quarta-feira tem mais. Vamos ver Eu que vá. cenas do próximo capítulo. Eita, aguarde cenas do próximo capítulo. Será que eu continuo a ler lendo? Claro! Ô, lógico, agora já era. Agora eu vou pegar. Pode deixar. Beleza. Confesso que eu não lia antes por timidez. Hum, Agora agora abriu o caminho. perdeu, pronto.
Perdeu, não acha mais. Não achar mais. Verdade. Ai, que ótimo. Então tá bom, Mônica. Então, semana que Obrigada vem a pela gente oportunidade, volta. tá bom? Sim, com Né? certeza. Eu que agradeço. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, uma boa noite. Boa noite.